Aonde está a reforma de saúde na Bíblia? Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, naquela série de estudos que a gente está fazendo sobre a reforma de saúde, ontem eu contei meu testemunho, hoje nós vamos encontrar na Bíblia subsídios para entender por que a reforma de saúde é necessária para os nossos tempos hoje. Então, antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho dentro do YouTube. A gente vai levar essa mensagem para mais pessoas. E vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Tata Machado pediu oração pelos filhos dela, porque eles não aceitaram a Cristo ainda. Então, possamos estar orando pelos filhos da irmã Tata Machado. A irmã Florência Santos pediu oração por... Agora eu não sei se é Florência ou se é Florência. Eu escrevi aqui, mas não está tão claro. Então, possamos estar orando pela irmã ou irmão Florência ou Florência Santos, por ela, ele e a família. Então, possamos estar orando. A irmã Leida Kauper pediu oração por ela. Então, possamos estar também orando pela irmã Leida. E vamos lá, pergunta: onde está a reforma de saúde na Bíblia? Porque a gente... É um tema muito pouco falado, é um tema muito pouco pregado na igreja. Inclusive, eu conheci uma irmã que ela foi pregar numa igreja e ela levou essa mensagem e ela nunca mais foi convidada para voltar naquela igreja, porque levou essa mensagem. Mas é uma mensagem que está na Bíblia, é uma mensagem para nós, nos dias de hoje. Então, devemos pregar e devemos entender essa mensagem dentro da Bíblia, assim como tudo que nós vemos. Vamos lá, Daniel, capítulo 8, verso 14. As profecias das 2.300 tardes e manhãs. A gente já estudou ela aqui no canal, mas ela nos ajuda a entender a importância da reforma de saúde para os dias de hoje e o porquê ela é uma mensagem para os dias de hoje. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a partir do decreto de Ciro, para que o povo voltasse para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, passariam-se 2.300 tardes e manhãs e o santuário iria ser purificado. O sumo sacerdote iria sair do lugar santo e iria entrar no lugar santíssimo. No tempo que eles receberam essa mensagem, que estudaram e pensaram que era a volta de Jesus, mas hoje nós conseguimos entender que é a passagem do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. E o que acontece quando o sumo sacerdote passa do lugar santo para o lugar santíssimo? Nós entendemos que é o dia da expiação, mas vamos dar uma olhada lá. Hebreus capítulo 9, verso 3 e verso 4. Hebreus 9, verso 3 e verso 4. O dia da expiação, o dia da purificação dos pecados, mas a gente tem que olhar para dentro do lugar santíssimo e entender o que está acontecendo ali. Hebreus 9, verso 3 e verso 4. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro com incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro. A gente sabe, dentro do Santíssimo, do lugar santo, do Santo dos Santos, tinha alguns móveis e o móvel mais importante era a arca da aliança. Então vamos olhar para dentro desse móvel agora. A arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, cada item aqui tem o seu valor e a sua representatividade. As tábuas da aliança, os 10 mandamentos, o mandamento de Deus que voltou a ser observado depois de 1844, que voltou a ter o entendimento completo. Ou seja, uma mensagem para aquele tempo para restaurar os mandamentos de Deus. A gente vê lá a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, dos 6 ao 7, falando sobre isso, sobre a adoração, o dia de adoração, o juízo de Deus vindouro, né? O juízo investigativo, que a gente já estudou aqui também. Então, os 10 mandamentos representando ali a lei, o juízo, e tem a vara de Arão, pode ficar para um próximo estudo, e o maná. Por que do maná? Vamos entender agora, Números capítulo 11, verso 4 e verso 6.
Só para entender, explicar, eu não vou ler todos os textos para a gente não se alongar muito. Quando Moisés saiu com o povo do Egito, eles saíram levando alguns pertences, algumas comidas, alguns suprimentos para a viagem. E durante a viagem, esse suprimento acabou. E o povo já começou como se tivesse esquecido dos milagres de Deus, as 10 pragas, o mar se abrindo, eles passando em terra seca, o mar se fechando logo em seguida. O povo se esqueceu de tudo isso, começou a reclamar com Deus, falando que Deus tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto de fome. E então Deus avisa a Moisés que eles fossem dormir e no dia seguinte eles teriam maná, e explica como é que seria o maná. Eles colheriam todos os dias o maná, exceto no sábado, porque na sexta eles iam colher porção dobrada, no sábado eles não colheriam, e eles iriam se alimentar daquele maná durante a peregrinação do deserto até a terra prometida. Ou seja, Deus estava ali buscando restaurar o desígnio original, restaurar o desejo original de Deus, restaurar a alimentação, porque o povo estava saindo do Egito, estava saindo da terra de pecado e indo para a terra prometida, indo para a Canaã terrestre. E como é que esse povo agiu? Números 11, verso 4 e verso 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-nos a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Então aqui, Deus provendo todo dia o alimento diário deles, o alimento que eles precisavam, o alimento vindo dos céus. E o povo reclamando porque eles queriam estar no Egito, porque eles queriam ter as carnes, queriam ter os peixes, queriam ter as outras coisas do Egito. Eles não queriam ser transformados, eles não queriam se mudar, se moldar para entrar na Canaã terrestre. E quando Deus tira eles do Egito, Ele está restaurando tudo aquilo que eles tinham esquecido. A gente viu na lição da escola sabatina dessa semana, a restauração do sábado, né? Eles esqueceram do sábado lá no Egito, então lembra-te do dia de sábado. E então Deus está buscando restaurar tudo desde o princípio, quando Ele criara no Éden. Se a gente for ver a alimentação original, lá em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, falando o que Deus preparou para o homem comer, o que Deus preparou para os animais comer. A gente vê a alimentação quando o homem peca, em Gênesis 3, que agora ele passa a ser alimentado das ervas verdes também. Então, Deus queria voltar o homem àquela alimentação original, aquele desígnio original, aquilo que ele desejava, porque agora eles estariam entrando na Canaã terrestre. E agora que nós estamos caminhando para a Canaã celestial, estamos nos últimos momentos deste mundo aqui. Estamos vendo o mundo ruir, um vírus que parou o mundo inteiro, colocou todo mundo de joelhos. Agora lugares fechando, e agora abrindo, agora tendo obrigação de se vacinar, não querendo saber se você, a sua decisão, você não tem mais a liberdade de escolha, se você quer ou não quer, você é obrigado. E quando você obriga algo, a gente já lembra já decreto dominical. Então você vai ser obrigado, vai ser imposto para você algo, independente de você querer ou não querer, vai ser imposto. Assim como já está sendo imposto com a questão das vacinas, aos poucos, é um preparo para aquilo que está por vir. E quando nós voltamos lá, na profecia das 1.300 tardes e manhãs, Jesus sai do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele nos leva a nossa mente a olhar para o lugar santíssimo, olhando para a Arca da Aliança, olhando para a restauração da lei de Deus, olhando para uma restauração da minha saúde também. Quando eu falo de saúde, não é só alimentação, é tudo. Não adianta eu ter uma alimentação boa e eu não praticar exercício físico. Não adianta eu respirar ar puro e não tomar sol. Tudo está interligado para uma boa saúde, para a minha reforma completa. E quando eu restauro a minha vida, quando eu olho para Cristo, olhando no lugar santíssimo, eu ando com Ele também, minha mente vai também, isso permite que eu me transforme, isso abre as portas do meu coração, quando eu aceito essa mensagem, para que o Espírito Santo venha, trabalhe e faça morada em mim.
Não adianta eu saber essa mensagem agora que você está vendo esse vídeo. Você sabe essa mensagem, você rejeitar. Você está rejeitando que o Espírito Santo trabalhe em você por completo. Porque essa foi a orientação de Deus para nós. Assim como no Egito, quando saíram do Egito para Canaã terrestre, Deus está nos preparando agora, tirando desse Egito pecaminoso, essa terra de pecado em que estamos, planeta Terra como está hoje. E Ele está nos conduzindo na Canaã celestial. Ele quer tirar os nossos velhos hábitos e colocar novos em nós. Ele quer nos mostrar qual é a vontade dEle. E Ele nos mostra isso através da palavra de Deus. Ele nos mostra isso quando Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele nos mostrou quando Ele colocou o maná dentro da Arca da Aliança. Porque Ele sabia já que isso iria acontecer. Então, a reforma de saúde na Bíblia está aqui claríssima. A vontade de Deus de restaurar o povo quando sai do Egito para Canaã terrestre, a mesma vontade de restaurar o povo quando sai da Canaã, da terra do Egito de pecado hoje para Canaã celestial. Então Deus busca isso. Quando deu a profecia das 2.300 tardes e manhãs, nos fazendo voltar a mente para o santuário, purificação, a Arca da Aliança novamente, o maná lá dentro, ou seja, novamente a reforma de saúde. E a gente vê exemplos claros na Bíblia, a gente pode ler aqui, vamos lá, Daniel, esse eu não tinha separado esse texto, mas vamos ler aqui, acho que faz sentido, Daniel capítulo 10, verso 2, 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. O profeta Daniel aqui recebeu uma visão. Ele estava vivendo no tempo, se a gente voltar aqui no verso 1, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, ou seja, um grande conflito estava acontecendo ali. Daniel estava em meio a uma batalha espiritual intensa e ele eliminou a carne da sua dieta, porque assim ele teria mais clareza para entender. Ou seja, em momentos de grande conflito, em momentos de grande angústia, ele tirava, ele não era vegetariano, assim como alguns pregam por causa de Daniel capítulo 1, mas ele tinha uma alimentação regrada, ele não comia carne sacrificada aos ídolos, a gente consegue entender a partir desse verso. Mas no momento de angústia, no momento que ele tinha que se consagrar a Deus como nunca, ele remove isso da vida dele e ele consegue ter o entendimento, consegue, com a oração dele, que já foi atendida desde o primeiro dia, conseguir a luz e entendimento sobre aquilo que ele precisava fazer, a mensagem que ele precisava levar para aquele instante que ele estava. Então, em momentos de grande angústia, as pessoas também limpavam a sua mente. A gente vê isso dentro da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é clara quando nos diz hoje, em que estamos em um grande conflito, marchando para a Canaã celestial, o mundo inteiro está de joelhos para as coisas terríveis que estão acontecendo. E Deus nos chama para reformarmos a nossa vida por completo, a nossa mente e a nossa saúde, limparmos o templo do Espírito Santo para que ele faça morada e que possamos auxiliá-lo na obra de pregação da mensagem aqui, nesses últimos instantes da vida terrena. Espero que tenha ficado claro essa questão da reforma de saúde na Bíblia, o quão importante é para nós. Amanhã nós vamos fazer um estudo especificamente olhando para o espírito de profecia. Nós vamos ver alguns textos, não vamos ler todos porque são muitos. Os irmãos que quiserem se aprofundar, tem o livro, inclusive no aplicativo, A Ciência do Bom Viver, e tem também esqueci o nome do outro agora, não é Reforma de Saúde, enfim, eu vou colocar no balãozinho aqui do lado o nome dos 2 livros. Tem no aplicativo, quem quiser se aprofundar, vai no aplicativo, escuta esses livros, porque eles têm uma mensagem que é para nós hoje, como devemos agir hoje, para permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, para nos consagrarmos cada vez mais a Deus, ter a mente mais limpa e fazermos a obra de Deus nos dias em que estamos vivendo. Então, espero ter tirado as dúvidas dos irmãos com relação a isso. Esse assunto está dentro da Bíblia, não é só Ellen White. Então, se o irmão ficou com alguma dúvida ainda sobre isso, deixa nos comentários. Se tiver alguma outra dúvida qualquer, deixa nos comentários também. Pedidos de oração,
também nos comentários. Eu estou sempre lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra, porque podemos ver que o Senhor deixou uma mensagem poderosa para nós nos dias de hoje, Senhor amado. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, Pai querido, para que possamos nos libertar das coisas que nos prendem aqui, para que possamos ter clareza na nossa mente e possamos trabalhar com o nosso máximo na pregação do Evangelho, Senhor amado. Pai querido, te pedimos forças para largar os nossos vícios e largar aquilo que nos prende, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.